Bom, pessoal, eu vou rodar um vídeo para vocês aqui agora. Eu gravei porque eu queria que fosse um vídeo para colocar nos stories no Instagram, tá? Então eu iria fazer um vídeo ali de 5 minutos, ia dividir ele em 5 vídeos de 1 minuto para colocar lá. Mas infelizmente, pela riqueza de detalhes, acabou aí dando um pouco mais de 20 minutos, tá? Então, por isso que eu tô gravando esse início aqui, tá bom? E agora, logo após, eu vou soltar o vídeo e vocês vão ver que eu cito, né, um stories que eu coloquei no Instagram. Eu vou colocar pra vocês aqui agora o stories que eu coloquei, tá bom? E aí logo mais eu solto o vídeo e eu vou disponibilizar esse vídeo aqui no YouTube pra todos vocês. Um forte abraço. Sobre o último stories que eu postei, eu vou explicar pra vocês o porquê que essa desculpa que geralmente as igrejas, os pastores dão, de que você tem que continuar dando dízimo porque Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque era um representante de Jesus, né? E por isso que você tem que continuar dando. Eu vou explicar para vocês o porquê que isso daí é uma desculpa esfarrapada para arrancar o seu dinheiro. Isso daí não tem nada a ver com devolver dinheiro para Jesus, o dízimo é de Jesus. Isso daí não tem nada a ver, tá? Isso daí é só para arrancar dinheiro de vocês mesmos. Porque se eles estivessem tão preocupados que se o dízimo fosse realmente de Jesus e você estivesse entregando para Jesus, eles deveriam usar esse dinheiro para fazer a obra de Jesus, né? Mas na verdade a gente sabe que não. Todo o dinheiro que entra na igreja aí, às vezes eles fazem uma gracinha aí, compram uma meia dúzia de cesta básica para dar para alguém, mas todo o dinheiro que entra a gente sabe que é para pagar salário de pastor, né? Que é para fazer benfeitoria na igreja, né? Para gastar com coisa mundana, com coisa terrena, mas fazer a obra de Cristo, que é curar os enfermos, pregar a palavra de Deus, né? Dar conhecimento teológico para as pessoas, isso as igrejas não fazem. O que eles fazem é vender curso teológico para você para arrecadar dinheiro, né? Ou seja, é como o apóstolo Pedro falou na carta dele, né? O farão de vós negócio. E é isso que eles estão fazendo, né? Estão fazendo da igreja, da teologia e do seu dízimo um meio de vida para eles, né? Então, meia-noite e 39 agora, eu tô gravando esse vídeo. Eu vou dividir para colocar tudo nos stories para vocês poderem entender melhor, tá bom? Por que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Para começar, a gente não pode ler versículos isolados, tá bom? Quando a gente lê um versículo isolado e tenta interpretar ele isolado, isso daí a gente acaba caindo num golpe, tá? Então a gente não pode, a gente tem que ler o contexto inteiro. Então se vocês analisar todo o versículo 14 de Gênesis, você vai ver que o contexto aqui não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com devolver dízimo para Jesus, tá bom? Então vamos entender a questão. Bom, todo mundo sabe que Abraão estava ali nas terras dele e na região ali tinha diversos reinos. Um deles era Sodoma, o outro Gomorra, e tinha outros diversos reinos ali. Cada reino tinha o seu rei, inclusive Melquisedeque, ele era rei e sacerdote de Salém, que é Jerusalém, né? Antes de ser ali a terra de Israel ali, já havia uma cidade, Salém, que depois mais tarde seria Jerusalém, tá? Salém tinha ali o seu rei, Melquisedeque. Sodoma tinha um rei, Gomorra tinha um rei, tá? E as demais cidades ali, cada região ali, cada província tinha o seu rei, tá bom? E o que acontece? Ló, ele morava, todo mundo sabe, em Sodoma, né? E o que acontece? Ali, o rei de Sodoma, Gomorra e algumas regiões ali, eles meio que eram subordinados a um rei maior de uma região, que era o Kedorlaomer, tá? Se você ler aí o capítulo 14, você vai ver. E aí o que acontece? Esse rei, o Kedorlaomer, que era rei de Elão, e Tidal, que era rei de outras nações, eles se uniram para guerrear contra Sodoma, Gomorra e alguns outros reinos que tinha ali na região, tá? Então, esses dois reinos, eles se uniram e abriram guerra contra Sodoma, Gomorra, contra aquela região. E aí o que eles fizeram?
eles roubaram os bens ali dos soldados, das cidades ali, e levaram escravos cativos de Sodoma, de Gomorra, de diversos lugares ali. Tá? Eles levaram cativos. E aí, uma pessoa escapou e foi até Abraão contar o que tinha acontecido e contou que Ló, ele tinha sido sequestrado por esses reinos. Tá? Então, Ló agora ele era escravo de guerra desses reinos. Então o que Abraão fez? Ele reuniu seus homens ali, os seus empregados, que eram preparados para a guerra, para a batalha, para a pancadaria, e falou assim, vamos resgatar esse povo. E eles foram em direção ao exército desses dois reinos, tá? E eles, quando viram Abraão chegando ali com esses homens, eles tentaram fugir, mas eles não conseguiram, então eles aniquilaram, mataram todos os soldados ali e libertaram esses cativos, essas pessoas que foram sequestradas por essa guerra. Tá? Só ler o versículo 14 de Gênesis. E Abraão e os seus homens, o que eles fizeram? Eles pegaram todo o bem, armamento de guerra daqueles soldados que eles tinham roubado dessas cidades, mais o que eles tinham, eles pegaram e trouxeram embora junto com os escravos. Ou seja, esses bens que eles trouxeram não era deles, era espólios de guerra que eles tomaram, porque eles mataram os soldados. Eles pegaram a mesma coisa, você vai pra guerra, você mata o soldado e aí você traz metralhadora, você traz fuzil, você traz tanque de guerra, né? Naquela época não tinha isso, mas eles pegaram esses artefatos, né? Muitos desses artefatos, e trouxeram com eles junto com os libertos dessa guerra, tá bom? E ao voltar embora, eles passaram por Salém. Salém ficava no meio do caminho da onde eles iam, né? E os reis de Sodoma, de Gomorra, né? Dessas cidades que foram atacadas, eles vieram até Salém ali para encontrar com Abraão e os seus homens e esses libertos também. Que Ló era um deles, tá? E eles se encontraram ali em Salém, tá bom? Quando eles chegaram em Salém, o que acontece? Melquisedeque, além de sacerdote, ele era rei daquela cidade, tá? E antes de qualquer menção de dízimo, alguma coisa assim, Melquisedeque, ele vê que eles estavam cansados da batalha, com fome, tinha muitos ali que tinham sido sequestrados, que estavam machucados, feridos. E o que Melquisedeque fez? Ele alimentou com pão, com vinho, ele acolheu essas pessoas. Primeira coisa, antes de receber qualquer dízimo, Melquisedeque ele cuidou desses necessitados, desses famintos, tá bom? E aí Abraão, vendo aquilo, como gratidão, o que Abraão fez? Todo aquele espólio de guerra que não era de Abraão, Abraão não trabalhou por aquilo, tá bom? Abraão tinha trazido da guerra. Abraão, quando viu essa generosidade de Melquisedeque, o que ele fez? Ele pegou a 10ª parte, o dízimo, que não era dele, tá? E ele presenteou Melquisedeque com esses bens. Aí você pode perguntar, Leandro, mas por que ele fez isso? Isso daí não era um mandamento de Deus? Não, não era. Se você estudar um pouco de cultura antiga, você vai ver que desde os sumérios já tinham a prática de se pagar impostos aos reis. Tá? E qual que era o valor desses impostos? A 10ª parte, ou 10%. Os sumérios já tinham esse costume. Né? Abraão, ele vem da terra de Ur, né? Ur era uma província também que tinha os mesmos costumes, né? Leis, que tinha impostos. Então Abraão, ele estava acostumado a pagar impostos, assim como nós hoje pagamos impostos para o governo. Tá? Esse era o costume. Pela generosidade de Melquisedeque, de cuidar deles, de alimentar eles ali, de acolher eles, então Abraão pega a 10ª parte, entrega a Melquisedeque como uma forma de agradecimento
representando ali então o imposto. Por Melquisedeque ter cuidado deles, ter acolhido eles ali, ter permitido esse encontro ali de reinos ali em Salém, então, como gratificação, Abraão pegou a 10ª parte desses espólios que não era de Abraão, tá? E deu a Melquisedeque. Não é nenhum mandamento de Deus na Bíblia que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, porque Melquisedeque, ele era, só porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo, então Abraão tinha que... Não tem nada na Bíblia que fale isso, tá? Essa cultura de dar 10%, ela vem, de muito antigo, vem de reinos pagãos, não é nem cristão e nem judeu, é pagão. Antes de existir Israel, a prática de pagar impostos em 10ª parte já existia nos sumérios, já existia na terra dos caldeus, já existia nas terras de Ur, tá? Isso daí já era algo civil que já existia, tá bom? Se vocês lerem um pouquinho mais abaixo, depois que Melquisedeque alimenta eles e que Abraão dá essa 10ª parte para Melquisedeque, você vai ver que o texto fala que o rei de Sodoma fala para Abraão, falou, só me devolve as pessoas, porque eles pensaram que Abraão iria pegar esses escravos para ele. Falou, faz o seguinte, só nos devolva as pessoas e todos os espólios de guerra que você trouxe para cá, pode ficar para você. Sabe o que Abraão falou? Lê aí depois na Bíblia e depois você me fala. Abraão falou assim, não, se eu ficar com esses espólios de guerra, vocês podem dizer aí que eu fiquei com aquilo que é de vocês, então eu não quero. Eu vou tanto libertar as pessoas, quanto eu vou devolver os espólios de guerra a vocês. Ou seja, os espólios de guerra não era de Abraão. Então por isso que não se encaixa essa questão de falar assim, porque Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Não, Abraão não deu o dízimo para Melquisedeque daquilo que era dele. Ele deu daquilo que ele trouxe da guerra e não era nem dele. No entanto que a própria Bíblia fala, tá? Que ele deu a 10ª parte para Melquisedeque e o resto ele devolveu para os reis de Sodoma, de Gomorra, ali daquela região. Abraão não ficou com esses bens. Tá? Deu para vocês entender? Agora, o que a religião eles fazem para poder ludibriar as pessoas, arrecadar dinheiro para pagar o bem bom deles? O que eles fazem? Eles pegam lá um texto de Hebreus, que a carta aos Hebreus foi escrita para os hebreus, para os judeus, né? Se você entende melhor assim, mas são os hebreus, tá? Porque judeus é aqueles que são da tribo de Judá. Hebreus são todos os descendentes ali de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, tá? Então, a carta aos Hebreus é uma carta escrita para o povo hebreu defendendo o reinado de Cristo, tá? E ali o autor de Hebreus, ele faz uma narrativa explicando o porquê que Jesus, ele deve ser reconhecido como Deus, tá? E como rei, exatamente porque ele fala assim, ó, o nosso pai Abraão, ele dizimou a Melquisedeque, rei de Salém. Porque os judeus, eles dizimavam para os sacerdotes da tribo de Levi. Tá? Então, na cabeça do hebreu, só os sacerdotes da tribo de Levi deveriam receber os dízimos. E agora, o autor aos Hebreus vem falar assim, ó, o sacerdócio da linhagem de Levi acabou. Porque Cristo agora é o nosso sacerdote. E ele está acima da tribo de Levi. E se você ler todo o capítulo de Hebreus, o escritor aos Hebreus vai falar assim, porque o nosso pai Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Jesus Cristo é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Tá? Se os levitas, uma comparação, se os levitas eles são grandes aqui, ó, eles são os maiorais, porque eles recebem dízimo, Cristo está acima deles, porque o pai Abraão deu dízimo para Melquisedeque e Levi, ainda dentro de Abraão,
porque a tribo de Levi saiu de Abraão, Isaac e Jacó, pagou o dízimo a Melquisedeque. Então é uma comparação que o autor aos Hebreus ali faz, dizendo que se Cristo, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele não responde à ordem de Levi, ele é da ordem de Melquisedeque. E se o pai Abraão deu dízimo a Melquisedeque, então Cristo, ele está acima até mesmo de Abraão. É isso que o escritor aos Hebreus ele quer dizer. Em nenhum momento você vai ver o escritor aos Hebreus dizendo que todo cristão tem que pagar dízimo, porque o dízimo, como foi pago para Melquisedeque, então tem que ser pago para Cristo agora. Em nenhum momento, na carta aos Hebreus, você vai ver isso. Em nenhum momento você vai ver isso daí. Mas é uma interpretação que essa cambada de vagabundo usa para poder arrancar o seu dinheiro e continuar recebendo salário sem ter que trabalhar. Essa é a realidade. Tá bom? Essa é a realidade. Mas vamos lá, vamos supor que o teu pastor bateu o pé e falou assim, não, porque isso tá errado, porque a Bíblia fala que Abraão dizimou para Melquisedeque. Então agora você vai confrontar o teu pastor e vai dizer, tudo bem, então Cristo, ele é da ordem de Melquisedeque, e se Abraão dizimou para Melquisedeque, então nós temos que dizimar para Cristo, não é verdade? É verdade. Pergunta para ele, quantas vezes Abraão dizimou para Melquisedeque? Na vida dele, me mostra na Bíblia, quantas vezes? Uma única vez, e os bens ainda não eram dele. Abraão nunca dizimou para Melquisedeque as coisas dele, dinheiro dele, terra dele, plantação dele, gado dele. Nunca, não tem na Bíblia. Abraão dizimando a Melquisedeque. Não, o que Abraão dizimou para Melquisedeque foi os espólios de guerra que ele conquistou, que ele trouxe e que não era nem dele, porque ele devolveu tudo. Tá? Ou seja, então, se nós devemos dizimar para Cristo, então devemos dizimar uma vez na vida. E ainda não é aquilo que é nosso, é dos outros. Vamos ser 100% Bíblia? Ok. Então, antes de eu dizimar na igreja, porque eu estou dizimando para Cristo, primeira coisa, o que Melquisedeque fez? Ele acolheu, ele matou a fome de quem tinha fome, matou a sede de quem tinha sede, tá? Curou a ferida de quem estava ferido. Foi isso que Melquisedeque fez. Aí eu te pergunto, você vai questionar o teu pastor e vai falar para ele assim, tá, se eu tô dando meu dízimo para Jesus, e Jesus é da ordem de Melquisedeque, então Jesus quer que faça a mesma coisa que Melquisedeque fez, não é? Quanto do dinheiro que está entrando na igreja, vocês estão curando os enfermos? Quanto do dinheiro que eu entrego, do meu dízimo que eu entrego para Cristo, que é da ordem de Melquisedeque, quanto desse dinheiro vocês estão matando a fome de quem tem fome? Vocês estão matando a sede de quem tem sede. Vocês estão vestindo aqueles que estão nus, porque foi isso que Cristo mandou fazer. Esse é o evangelho de Cristo. Mas isso não é pregado nas igrejas hoje em dia, infelizmente. Eles ficam com essa falácia de que, porque nós pregamos o evangelho da graça. Tudo mentira. É um bando de salafrários sem vergonha que não prega o evangelho de Cristo. Eles enganam as pessoas para pegar o dízimo das pessoas e viver do bom e do melhor, enquanto as pessoas estão cada vez mais cegas espiritualmente, cegas na palavra de Deus e caminhando para a condenação. Essa é a realidade. Então, você vai fazer o seguinte, você vai falar assim, quanto do meu dízimo que eu estou entregando à igreja, a igreja está matando a fome de quem tem fome, está matando a sede de quem tem sede, está curando os enfermos, dando vestimenta para quem precisa, está ajudando o necessitado, assim como o Melquisedeque fez, e Cristo quer que a gente faça também, o quanto a igreja está fazendo. Eu garanto para você que o teu pastor não vai saber o que falar. E eu quero lançar um desafio para você hoje. Você vai chegar na tua igreja e falar assim, a partir de hoje, eu só dou o dízimo para Jesus, aqui na igreja, se a igreja, que é dirigida por Jesus, fizer o mesmo que Melquisedeque fez. O dia que a igreja começar a fazer o que Melquisedeque fez, acolher os necessitados, matar a fome de quem tem fome, a sede de quem tem sede, curar os enfermos, aí eu dou o meu dízimo. Caso contrário, o dízimo que você está dando na igreja é só para encher barriga de vagabundo, que não gosta de trabalhar. Essa é a mais pura realidade.
Então eu espero que você leia a Bíblia. Para de ficar pegando as coisas mastigadas. Porque se Deus te deu uma inteligência, te deu um cérebro, é para você usar. Não é para você também ser um vagabundo intelectual e acreditar em tudo que os outros falam. Leia a Bíblia. Leia Gênesis 14. Analise bem. Seja um protestante. Já que os protestantes gostam de... Ai, porque Martim Lutero protestou contra os erros da Igreja Católica. Ai, porque Calvino protestou. Seja protestante também. Proteste contra os erros da tua igreja e contra esse bando de vagabundo que tenta enriquecer, que tenta fazer do seu dinheiro um meio de vida. Que Deus abençoe a todos.